Momento decisivo na locadora, que decidia tudo. Você entrava, olhava aquela parede cheia de capas e precisava escolher rápido, porque sua mãe ou seu pai estavam no carro esperando. E quase sempre a decisão era a mesma, você escolhia a capa mais da hora. Às vezes funcionava. Eu lembro exatamente quando vi Final Fantasy VIII pela primeira vez. Aquela arte linda. As imagens no verso da capinha do CD eram maravilhosas. E quando eu vi que tinham 4 CDs ainda, minha cabeça explodiu. Aquilo era a maior aventura da história dos videogames. E naquele caso, pra mim, eu não estava errado. Mas nem sempre era assim, porque na mesma locadora tinha jogo que parecia incrível na capa e quando você chegava em casa descobria que a promessa era bem maior que o jogo. Tinha também o contrário, jogos que pareciam estranhos, simples e acabavam sendo muito melhores do que a capa deixava entender. Tipo Phalanx, que tinha um cara tocando banjo na capa e era um jogo de nave espacial. Nunca aluguei inclusive justamente por causa da capa. Então hoje eu resolvi revisitar esse fenômeno da era das locadoras. Capas que prometiam tudo e entregavam outra coisa. Algumas para pior, algumas para melhor. E uma que talvez tenha sido a maior surpresa de todas para mim. Se você viveu essa loucura também, bem-vindo ao locador do Tio Bino. Vamos começar com essa loucura que não foi só um jogo, mas também foi um filme. Street Fighter The Movie, que a capa prometia uma coisa gigantesca. Você via os personagens do filme, arte dramática, aquele clima de agora vai ser o Street Fighter definitivo realista, meu Deus do céu. Era impossível não ficar curioso, principalmente para quem assistiu o filme, finalmente Street Fighter tomando vida, com Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, era uma coisa louca. Mas quando você chegava em casa e ligava o jogo, a sensação era esquisita. Os personagens eram digitalizados dos atores do filme, ok, estilo Mortal Kombat. Mas, na prática, ficou tudo meio travado. A movimentação era esquisita, os golpes não tinham o mesmo impacto e o combate parecia menos fluido. Não era exatamente um desastre absoluto, mas também não era nem perto do que a capa fazia você imaginar. E isso é o tipo de coisa que acontecia muito na época das locadoras. A capa criava uma expectativa gigantesca e o jogo entregava meia expectativa. Outra que muita gente escolheu pela capa foi Dragon Ball GT Final Bout. A gente era doido por um jogo que realmente entregava o que o anime prometia, né? Sejamos honestos, se você cresceu vendo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, aquela capa era impossível de ignorar. Goku, personagens conhecidos, arte chamativa e ainda por cima um jogo de luta de Dragon Ball. No PlayStation, em 3D, na cabeça de quem tava na locadora, parecia óbvio. Isso aqui vai ser incrível. E por alguns segundos até parecia ser incrível. Música de abertura, aquela abertura meio anime. Os personagens em 3D, a sensação de finalmente estar jogando um jogo de Dragon Ball de PlayStation. Tudo dava a impressão de que vinha algo grande, mas aí você começava a jogar. Os golpes eram meio duros, o combate era lento, os controles pareciam estranhos e depois de algumas lutas já dava pra perceber que o jogo não tinha tanta profundidade assim. Não era o jogo de Dragon Ball que a capa prometia, era só o que tinha na época. E esse é exatamente o tipo de situação que a gente lembra quando pensa na era das locadoras. Capa incrível, jogo bosta. Tá bom, não era tão bosta assim, mas podia ser muito mais, né? Outro caso clássico disso é Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Aquele ar de história épica do universo de Mortal Kombat. Quando você via aquilo na locadora parecia que vinha algo gigantesco. Na cabeça de muita gente era tipo, agora sim, Mortal Kombat em modo Adventure. Só que quando você chegava em casa e começava a jogar, a experiência era bem diferente. O jogo misturava luta com plataforma, mas os controles eram duros. Os saltos eram esquisitos e várias partes pareciam injustamente difíceis. Muita gente travava logo no começo do jogo. Então a capa vendia uma aventura épica com Sub-Zero, mas o jogo acabava virando uma sequência de frustrações. E isso fecha bem o primeiro grupo dessa lista aqui. Capas que prometiam tudo, mas entregavam menos. Mas nem sempre a capa entregava para pior. Às vezes acontecia exatamente o contrário. Um exemplo perfeito disso é Castlevania Symphony of the Night. Inclusive eu mencionei no último vídeo. Porque a capa é bonita, mas ela não explica exatamente o que o jogo é. Se você estivesse numa locadora em 98, olhando rápido para a capinha, provavelmente ia pensar, tá, mais um Castlevania. E pronto, nada ali te preparava para o que vinha depois. Quando você colocava o CD no PlayStation e começava a jogar, descobria que era um jogo enorme, infinito para época, cheio de segredo, um mapa gigantesco, 2 na verdade, trilha absurda, um sistema de progressão que praticamente criava um novo tipo de jogo. Muita gente alugou Symphony of the Night esperando uma aventura simples de ação e acabou descobrindo um dos jogos mais influentes da geração inteira. E isso é o tipo de surpresa que a locadora proporcionava também. Às vezes, a capa não mentia, ela só não conseguia explicar o tamanho
e a qualidade do jogo. Outro exemplo perfeito disso era Oddworld Apes Odyssey. Porque vamos ser sinceros, se você estivesse numa locadora vendo aquela capa pela primeira vez, provavelmente você pensaria: que bizarrice é essa? Personagem magrelo esquisito, meio triste, não parecia exatamente o tipo de jogo que chamava atenção na prateleira. Principalmente quando do lado tinha uma capa cheia de ação, explosão, personagem famoso. Só que quem resolveu arriscar e levar esse jogo para casa descobria algo completamente diferente. Oddworld era um puzzle inteligente gigantesco, cheio de atmosfera, com mecânicas criativas e uma ideia muito única: salvar o máximo possível de Mudokons, enquanto escapava de um sistema inteiro que queria te transformar em comida. Exatamente. Era desafiador, era diferente, era muito melhor do que a capa fazia parecer. Esse é um daqueles casos clássicos de locadora. A capa não chamava atenção, mas quem jogava não esquecia nunca. Mais um pra essa leva, porque a capa era esquisita, era estranha. Não tem explosão, não tem monstro gigante, não tem herói. Silent Hill era um exemplo desses. Uma imagem meio abstrata, meio desconfortável na prateleira da locadora, não chamava tanta atenção, né, quanto outros jogos da época. Mas quem resolveu arriscar e levar Silent Hill para casa descobria algo completamente diferente. Quando o jogo começava, você percebia que aquilo não era só um jogo de terror, era uma atmosfera, era uma tensão, era aquela sensação constante de que alguma coisa estava errada na cidade inteira. A neblina, o rádio chiando, os monstros aparecendo do nada. Tudo aquilo criava um tipo de terror que poucos jogos tinham conseguido fazer até então. Nesse caso, a capa não mentia, ela só não conseguia explicar todo o conceito de Silent Hill. E muita gente alugou sem saber exatamente o que esperar, e acabou descobrindo um dos jogos de terror mais marcantes da geração do PlayStation. Para fechar, tem aquele que não era nem pior e nem melhor, era exatamente o que ele prometia. E não tinha como explicar pela capa aquilo. Um exemplo perfeito disso era Metal Gear Solid. Porque se você olhar a capa do jogo, ela é quase simples demais. Um rosto vermelho estilizado com o nome Metal Gear Solid e pronto. Quem pegava a caixa no locador provavelmente pensava: deve ser um jogo de ação ou de guerra. Só que quando você colocava o CD no PlayStation, descobria algo completamente diferente. Uma história cheia de personagens marcantes, cenas cinematográficas, diálogos enormes, momentos inesperados e ideias que quase nenhum outro jogo da época estava fazendo. Quebrava a quarta parede, misturava um monte de coisa, um monte de referência. Metal Gear Solid não era um jogo de ação, era praticamente um filme inteiro numa época em que videogame ainda estava aprendendo a contar a história. Então nesse caso a capa não mentia, ela só não tinha como explicar realmente aquela experiência. Escolher o jogo da locadora era quase um outro jogo à parte. Você tinha poucos minutos, uma parte cheia de capas e precisava decidir qual aventura levar para casa. Às vezes a capa prometia tudo, não entregava nada, às vezes parecia estranha, escondia um jogaço, e às vezes a capa simplesmente não tinha como explicar o tamanho da experiência que vinha depois. Era meio que uma loteria. Mas também era isso que tornava aquela época tão especial. Agora eu quero saber de você, qual jogo você escolheu pela capa e teve uma surpresa, boa ou ruim? Conta aí pro tio nos comentários, já aproveita e se inscreve e já dá like no vídeo. Muito obrigado se você chegou aqui e volte sempre, a locadora do Tio Bino.